Dia, meu nome é Sabrina Carla Alves e Silva. Irei apresentar para vocês o trabalho intitulado Estudos de Estabilidade de Fármaco da disciplina de Biofarmácia, a qual a docente é a professora doutora Flávia Dias Marques Marinho. A RDC vigente atualmente é a de número 318, que estabelece os critérios para a realização de estudos de estabilidade de insumo farmacêutico ativos e medicamentos, exceto biológicos. De acordo com essa RDC, o estudo de estabilidade é um estudo projetado para testar e prover evidência quanto à variação da qualidade do insumo farmacêutico ou medicamento, em função do tempo diante da influência de uma variedade de fatores ambientais, tais como temperatura, umidade e luz, além de outros fatores relacionados ao próprio produto, como as propriedades físicas e químicas do insumo farmacêutico e dos recipientes farmacêuticos, bem como da forma farmacêutica, do processo de fabricação, do tipo e propriedades materiais de embalagem, com o objetivo de estabelecer o prazo de reteste do IFA ou prazo de validade do IFA e do medicamento. O prazo de reteste do insumo farmacêutico ativo ele é o prazo estabelecido baseado em estudos de estabilidade, após o qual o material deve ser novamente testado para garantir que permaneça adequado para o uso imediato, conforme testes indicativos de estabilidade definidos pelo fabricante do IFA, mantidas as condições de armazenamento pré-estabelecidas. O prazo de validade do insumo farmacêutico ativo e do medicamento é o tempo durante o qual o insumo farmacêutico ativo ou medicamento poderá ser usado. Ele é caracterizado como um período de vida útil e fundamentado nos estudos de estabilidade específicos, mantidas as condições de armazenamento e transporte previamente estabelecidas. Os estudos de estabilidade são parte integrante da garantia de qualidade, tendo por finalidade avaliar o comportamento dos fármacos ou medicamentos que se alteram com o tempo. Ele também tem o objetivo de estimar o prazo de validade, estabelecer as condições de armazenamento, estabelecer o acondicionamento adequado, conhecer os produtos de decomposição do medicamento e garantir que os medicamentos consumidos mantenham as características originais, ou seja, deve garantir a qualidade, segurança e eficácia de um medicamento. Agora, vamos falar sobre os tipos de estabilidade. Nós temos os químicos, físico, microbiológico, terapêutico e toxicológico. O químico é que a integridade química e a potência do fármaco eles devem ser mantidos até o final do prazo de validade. O físico ele está relacionado com as propriedades organolépticas do medicamento, ou seja, ele consiste na manutenção de suas propriedades físicas originais, incluindo aparência, palatabilidade, uniformidade e também a dissolução. Microbiológicas, elas devem garantir a esterilidade ou a resistência ao crescimento de micro-organismos. Terapêutica, onde a atividade terapêutica deve permanecer inalterada e deve garantir a eficácia até o final do seu prazo de validade. E toxicológica é que não deve ocorrer o aumento significativo de toxicidade. Diversos fatores estão relacionados à estabilidade dos medicamentos, como aqueles relativos à formulação, os fatores intrínsecos e extrínsecos, os processos de fabricação, bem como também o material de embalagem e o transporte. Os fatores extrínsecos, eles são fatores ambientais, que estão diretamente ligados a condições de estocagem, transporte e armazenamento. Podemos representá-lo pela temperatura, umidade, luminosidade, ar, armazenamento também e transporte. Os fatores intrínsecos, eles são inerentes à formulação, ou seja, eles consistem em interações entre fármacos,
A interação entre fármacos recipientes ou solventes também está relacionado com o tamanho das partículas, o pH do meio e também da qualidade da embalagem e condições nas quais o fármaco ele pode sofrer oxidação, hidrólise ou fotólise. Agora, vamos falar sobre os tipos de estudos de acordo com a RDC número 318 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que os estudos de estabilidade para o insumo farmacêutico ativo, eles são classificados em acelerados, de longa duração, de acompanhamento, de estudo de degradação forçada e o estudo de fotoestabilidade. Lembrando que esses estudos eles devem ser realizados de acordo com as condições climáticas dos países, onde o registro foi solicitado, considerando a zona climática a qual ele pertence. O Brasil ele é classificado como a zona climática 4, que é um país de clima quente e úmido. O estudo de estabilidade acelerado é um estudo projetado para avaliar as possíveis alterações físicas, químicas e microbiológicas de um insumo farmacêutico ou medicamento, em condições forçadas de armazenamento, visando auxiliar na determinação do prazo de reteste ou prazo de validade do insumo farmacêutico e do medicamento, e também avaliar o efeito de curtas excursões fora dos cuidados de conservação preconizados. Esses cuidados de conservações são as condições de temperatura e umidade recomendadas para a conservação do insumo farmacêutico com base no estudo de estabilidade. O estudo de estabilidade acelerado, eles devem ser conduzidos com no mínimo 3 lotes de insumo farmacêutico. Para os estudos de estabilidade acelerado, devem ser realizados, previstos na RDC 318, no tempo inicial, no terceiro e no sexto mês do estudo. Devem ser realizados os seguintes testes de aspecto, o teor do IFA, a quantificação de produtos de degradação individuais e total, a identificação de produtos de degradação. Agora, vamos falar sobre o estudo de estabilidade de longa duração. O estudo de estabilidade de longa duração é o estudo projetado para a verificação das características físicas e químicas e microbiológicas do insumo farmacêutico, nas condições de armazenamento e prazo de validade proposto, podendo também ser utilizado para a definição do prazo de reteste do insumo farmacêutico. Essas condições de armazenamento são circunstâncias nas quais o produto deve ser mantido, compreendendo os cuidados de conservação e qualquer outra recomendação específica para o armazenamento do insumo farmacêutico. São realizados os mesmos testes preconizados para o estudo de estabilidade acelerada. Também é necessário no mínimo de 3 lotes de insumo farmacêutico, e esses testes devem ser realizados no tempo inicial, a cada 3 meses durante o primeiro ano, a cada 6 meses durante o segundo ano e anualmente após o 24º mês até o final do prazo de validade ou o prazo de reteste. É importante frisar que o estudo de longa duração é realizado em condições normais de armazenamento, com o objetivo de confirmar os dados obtidos no estudo acelerado e determinar o prazo de validade. Agora, vamos falar sobre o estudo de estabilidade de acompanhamento. O estudo de estabilidade de acompanhamento tem o objetivo de monitorar e confirmar o prazo de validade para o medicamento ou insumo farmacêutico e também o prazo de reteste do insumo farmacêutico. Esse estudo é realizado com o objetivo de verificar se o produto farmacêutico ele mantém suas características físicas, químicas, biológicas e microbiológicas conforme os resultados obtidos nos estudos de estabilidade de longa duração e os estudos acelerados. Esses estudos de estabilidade devem ser, no mínimo, conduzidos no mínimo 1 lote de insumo farmacêutico por ano. Aqui
temos as condições de temperatura e umidade que estão preconizadas na RDC para os estudos de acompanhamento, para os estudos acelerados e para o estudo de estabilidade de longa duração. É importante frisar que vocês vão ver que nas condições de armazenamento de menos 25 graus a 15 graus, o estudo de estabilidade acelerado não é necessário ser feito. Agora vamos falar sobre o estudo de degradação forçada e o estudo de fotoestabilidade. O estudo de degradação forçada é um estudo que permite a geração de produtos de degradação por meio da exposição do insumo farmacêutico ou produto acabado a condições de estresses, como a luz, temperatura, calor, umidade, hidrólise ácida básica, oxidação, entre outros. Esse estudo de degradação forçada, ele também deve ser conduzido em um lote de IFA, e ele tem o objetivo, de avaliar os efeitos da temperatura, da umidade, da oxidação, do que a gente acabou de falar, em uma ampla faixa de valores de pH que deve ser incluído nesse estudo de degradação forçada. E eles são utilizados também para identificar se existe alguma condição a qual esse insumo farmacêutico ativo é particularmente sensível. O estudo de fotoestabilidade é um estudo que tem por finalidade de demonstrar que esse insumo farmacêutico ativo, quando tem exposto à luz, ele mantém dentro das especificações. Esse estudo de fotoestabilidade deve demonstrar quais os efeitos da exposição à luz na qualidade do insumo farmacêutico ou medicamento. Aqui nós temos o protocolo do estudo de estabilidade do insumo farmacêutico, que é um documento por meio do qual se define o plano de estudo de estabilidade, que deve conter a identificação do insumo farmacêutico ativo por denominação comum brasileira ou denominação comum internacional, o teste a serem realizados informando os critérios de aceitação, o cronograma de execução, o nome e endereço do fabricante do insumo farmacêutico, as condições do estudo, os métodos analíticos indicativos de estabilidade utilizados em todos os testes e os materiais de acondicionamento utilizados. Aqui, nós temos o relatório de estudo de estabilidade do insumo farmacêutico, que é um documento por meio do qual se apresentam os resultados consolidados diante dos estudos de estabilidade que já foram falados anteriormente. Então, deve conter o número dos lotes, o tamanho dos lotes, a descrição do material de acondicionamento, a data de fabricação dos lotes, a data de início do estudo, as condições de armazenamento, a frequência dos testes, as especificações de estabilidade, o resultado dos testes realizados, a avaliação estatística dos resultados e a conclusão. Nessa conclusão, tem que abordar a qualidade do insumo farmacêutico, que varia ao longo do tempo, estabelecer o prazo de validade ou prazo de reteste e também deve recomendar as condições de armazenamento. Aqui são todas as referências que eu usei para poder basear nesse trabalho. Muito obrigada pela atenção.